Olá, pessoal, seja bem-vindo ao webinar O Sagrado Masculino, o Homem Político e a Não Violência. Nós vamos conversar hoje com o Cadu de Castro, que é historiador. Olá, Cadu, tudo bem? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. É um prazer receber seu convite aqui. Eu que agradeço a tua presença e vamos falar também com o Rafael Moreira, que é cientista político. Olá, Rafael, tudo bom com você? O Eduardo, oi, Cadu, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui tentando contribuir um pouco o ponto de vista da ciência política. Muito bacana. Então, hoje a gente vai falar de um universo, né, que é o universo do sagrado masculino, que sai um pouco do senso comum. Nós vamos abordar um pouco, inicialmente vou mostrar alguns slides que vai tratar dessa questão do arquétipo, né? E o que é o arquétipo? Basicamente, é uma energia, ou digamos, é uma informação primordial que todos nós, seres humanos, temos. Né, que todos nós temos. Então, Jung foi o principal estudioso aí, né, do arquétipo em si. Nós temos o arquétipo no tarô, enfim, em tudo, mas o tarô é o que traduz muito bem isso. E o sagrado masculino, assim como o sagrado feminino, ele trabalha muito essas questões. E nós temos os dois, né? Seja o homem ou a mulher, nós temos os dois. E o nosso foco hoje, ele vai partir desta questão, mas a gente vai para a questão do homem político, né? E essa questão da não violência. Hoje está acontecendo, né, no dia 23 de abril de 2020, nós estamos na quarentena, cada um está na sua casa, e nós estamos hoje no dia de São Jorge, não por acaso, eu não sabia, mas achei super legal, né? São Jorge, aí hoje está regendo, digamos, essa nossa conversa, e é o Dia Internacional do Livro também. Então, é muito interessante toda essa questão que permeia esse dia. E hoje é um dia tão importante também, no quesito de que possivelmente existe aí a demissão do Moro, que representa também uma parte dessa questão do homem político, né? Que tipo de homem é esse, né, que trabalha esse tipo de política? Aí a gente vai conversar com o historiador, né, no caso o Cadu, e com o cientista político o Rafael. Então, tudo isso está permeando esse dia de hoje. Para começar, eu vou dividir uma tela com vocês. Deixa eu só colocar a tela, são alguns slides, e aí a gente já vai para o bate-papo com o Rafael e com o Cadu. Deixa eu só colocar na tela grande. Então, como eu acabei de falar, nós temos aí essa questão do binário, né? O mundo ele não é binário, não existe só essa questão do bem e do mal, do masculino e do feminino só. Mas são essas as energias, né, que pairam, digamos, de uma força, né, dentro dessa questão do sagrado, que está relacionado a uma divindade, né? Daí o sagrado é essa questão do sacro, né? E de buscar isso em termos de uma divindade, a gente pode chamar de Deus, pode falar de repente outras divindades. Então, a gente não vai entrar a fundo nesse quesito, como eu tinha dito antes, mas a gente tem essa representação, né? Essa é uma ilustração do Android Jones. Ele trabalha muito com isso, com essa questão psicodélica, né? Com os traços que possam representar a partir do momento que ele recebe as informações, os insights, ele vai traduzindo isso de uma forma digital. Então, essa é uma representação aí, masculino e feminino, intercalando-se, né, num único ser. Aqui é uma representação mais dessa diversidade, né, que nós temos aqui também nessa ilustração. Essa eu busquei o autor e não consegui descobrir. Então, só uma forma dessa representação da mulher, do homem, as crianças representadas, os animais, estamos interligados a um todo. Que homem é esse hoje, né? E a gente vai falar dessa questão da não violência, que está interligado com esse momento político, que requer muito exercício. Eu falo por mim, porque eu me seguro, mas eu não consigo ainda. Algumas das minhas falas nas redes sociais tem digamos, um resquício de violência em si, poderia não fazer esse tipo de coisa a partir da minha consciência, mas aí colocar isso em debate, quero ouvir o Cadu, o Rafael, justamente para que a gente possa trocar sobre isso também, pelo que está por vir no Brasil, né? Aí aqui a gente tem um pouco, a gente pode voltar depois para essa apresentação, caso o Cadu ou o Rafael queira. Pode falar do sagrado masculino, nesse sentido, né? Qual é o papel do homem na sociedade, né? Dessa reaprendizagem de ser o masculino, né? Ou seja, desenvolver a intuição, a cura do lado feminino, não há masculino sem o feminino, ou seja, respeite o que você sente, né?
para de reprimir as emoções, permita-se chorar, o homem não é fraco se ele chorar, né? Qual é essa representação que tem nas cidades do masculino e do feminino? O Cadu tem um trabalho que ele vai falar sobre esse trabalho, sobre essa representação nas cidades. O Rafael também vai tratar sobre essa questão a partir da ótica do político e do homem político. E o homem político, às vezes, a gente não está falando só do homem, digamos, como gênero, mas, no caso, o homem humano também, né, no sentido mais amplo. Mas, especificamente, hoje a gente fala do masculino, mas em alguns momentos pode ser que intercale. Bom, aí nós temos aqui essa representação, né, do homem, do masculino, do apolíneo, né, seja no Davi ou em Atlas, Sísifo, e isso faz parte das cidades. Eu trouxe essas imagens devido até ao trabalho que o Cadu desenvolve sobre essas representações. Não coloquei uma representação aqui do sagrado feminino. Nós temos aqui essas representações do homem perfeito, né, supostamente perfeito, como é colocado na sociedade e como é usado alegoricamente nas nossas esquinas, nas nossas praças, de uma forma até muito mais do que a representação do feminino. Aqui no filme Medianeiras, de 2011, é um filme argentino que aí tem essa retratação. Medianeiras é essa parte do prédio que não tem janela, né? Então aqui a única janela está justamente ali no lugar onde o homem guarda supostamente o seu poder, o falo, né? Essa representação dessa propaganda da cueca. E o personagem principal é o Martin, que é um web designer, está passando por solidão, ele mora num apartamento não muito grande, e ele acaba conhecendo o amor da sua vida pela internet, né? Então ele vive na multidão em Buenos Aires e tem essa dificuldade de lidar com as pessoas, assim como ela também. Tá? E aqui os dois passam no dia a dia ali, dentro desse cotidiano da grande cidade, eles se trombam o tempo inteiro, mas não se conhecem, e vão se conhecer no mundo virtual. E depois, enfim, o filme vai desenrolando aí uma ação muito interessante do sagrado masculino e feminino. Embora o filme não fale sobre isso, mas o cerne desse filme, nos arquétipos que ele traz na mulher, na personagem da Mariana, né, a personagem que a gente vê aí com o capuz, e o Martim também com o capuz, e ambos estão com a sua mochila, com a sua bolsa, ou seja, com as suas bagagens e tal. Então nós temos essa representação dos dois trocando aí os momentos importantes no cotidiano, mas não é uma troca consciente, onde um sabe quem é o outro. Isso só vai vir depois pela internet. Então tem muito a ver com essa questão do sagrado masculino e feminino. Aqui o Clube da Luta vai trabalhar muito a identidade, um filme de 99 do David Fincher, e trabalha muito essa questão do ser político dentro de uma sociedade extremamente neoliberal, né? E aí o personagem do Edward Norton trabalha toda essa transformação, onde ele acaba criando um arquétipo, né, do guerreiro, no caso interpretado pelo o Brad Pitt. E aí nós temos essa questão aí toda do conflito que ele tem, dessa bipolaridade de se ele é uma pessoa violenta, se ele quer ser um lobo de Wall Street, né? Então o filme ele traz essa questão muito interessante, que é o macho tóxico, né? Então o filme ele vai representar muito bem essa questão do ser um homem numa grande cidade, no caso aí Nova York, tá? E com essa questão da toxicidade aí que as grandes cidades também podem trazer. E aí para ir terminando, o Coringa, um filme recente agora, né, 2019, e todo esse trânsito que o Coringa faz, aí já vou praticamente terminando, para poder passar para o Rafael. Só tem uma última imagem, que é do personagem do Selton Mello, que ele faz no filme Labor Arcaica, um filme dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho. É um filme super interessante, onde o Selton Mello, ele sim, nesse caso, representa muito mais que no caso do Coringa, essa representação que o Coringa traz, como nessa imagem aqui, né, o carro pegando fogo. Esse é o final do filme, basicamente, quando o Coringa vence de vez, né? O Arthur Fleck, ele tenta de todas as formas ser, digamos, um sobrevivente a um capitalismo que já não existe mais a possibilidade de coexistir, digamos assim, né? Por mais redundante que possa ser. Mas aí o Coringa vence e aí o caos toma conta da cidade. E já no caso do Selton Mello, no filme Labor Arcaica, ele tem assim, essa questão do macho, mas um macho mais sutil, que ouve, que aprendeu a ouvir, que se apaixona, que tem esse contato com a natureza, né, que chora. Então tem toda essa representação. Então, Rafael, com essas palavras aí, tentei resumir o máximo, passo para você. E aí fica essa questão. Eu queria saber primeiro, assim, queria que você fizesse uma breve apresentação sua e se colocasse aí perante um pouco desse percurso que eu fiz até agora.
Então vamos lá. Antes de mais nada, me apresentar um pouco, né? Eu, como o Eduardo falou, sou cientista político. Eu fiz a maior parte da minha formação na USP, Universidade de São Paulo. Eu fiz lá meu bacharelado e minha licenciatura em Ciências Sociais. Fiz uma parte da minha formação na Universidade Autônoma de Barcelona. Depois segui a carreira acadêmica dentro da própria USP, no Departamento de Ciência Política. Lá fiz meu mestrado em Ciência Política, meu doutorado em Ciência Política. Sou pesquisador associado de alguns núcleos de pesquisa, todos também na área de ciência política, e hoje em dia atuo como comentarista em alguns veículos de comunicação, enfim, comentando a política nacional também. Agora, fazendo o link disso tudo um pouco com a sua fala, então, Eduardo, né? Tentando ter uma perspectiva um pouco mais distanciada e tentando levar isso um pouco para o meu campo, né? A sociedade sempre espera uma série de papéis que têm que ser cumpridos tanto pelo homem quanto pela mulher. Isso, felizmente, vai mudando com o passar do tempo, né? No caso das mulheres, isso, felizmente, foi mudando por conta das ondas feministas que a gente viu, não só no nosso país, mas no mundo ocidental como um todo, né? Então, a mulher passou a ocupar o espaço público, saiu do espaço privado, passou a ocupar espaço no mercado de trabalho, passou a também ter um acesso à educação, o que era restrito muito ao homem também. Enfim, por uma série de transformações que foram ocorrendo, né? O próprio questionamento do padrão de beleza também é algo muito interessante que aconteceu e que vem acontecendo até hoje. Do ponto de vista do homem, a gente não viveu nenhuma onda de quebra do paradigma daquilo que a gente pode chamar de papel esperado que seja cumprido pelo homem, né? Não teve uma onda tão perceptível assim. Ainda que isso também foi mudando, né? Os papéis que se espera que o homem cumpra muitas vezes, né? Aquela questão da macheza, né? De você não demonstrar nenhum tipo de fraqueza, você não demonstrar nenhum tipo de sentimento, isso é sempre visto de maneira negativa, né? E aí muitas pessoas associam isso apenas às mulheres, né? Como se o homem não coubesse a ele também demonstrar qualquer tipo de sentimento ou fraqueza ou qualquer outra, né? Insegurança, dúvida, enfim. Isso acaba acontecendo muito e segue acontecendo no momento atual, né? Isso reflete não só na nossa sociedade, mas também na visão que a classe política tem, né? E aí tentando fazer um link um pouco para o que acontece no momento atual, né? Se espera que um homem numa posição pública, primeiro que se espera que seja o homem que vai ocupar esse tipo de espaço, né? A sociedade ainda tem muito esse tipo de marca de não reconhecer mulheres enquanto ocupantes de espaços públicos, né? Espaços de liderança, cargos de liderança, e aí não só na política, né? Também no setor privado, né? Como CEO de empresas, né? Enfim, não se restringe apenas ao setor público, também se dá no setor privado. Não se espera que mulheres vão ocupar esse tipo de papel, né? Isso, felizmente, vem mudando de alguma forma. A gente percebe cada vez mais mulheres ocupando espaços na política nacional, né? A gente recentemente teve a primeira mulher da nossa história ocupando o cargo de presidente da República, e aí, independentemente da avaliação que cada um faça em relação a qual foi o mandato dela, enfim, isso independe disso. A gente, felizmente, também vem observando cada vez mais mulheres ocupando espaço no parlamento, né? A gente pega a proporção de mulheres que tinha espaço, né, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, historicamente sempre foi muito baixa no Brasil, ela ainda é baixa, mas felizmente isso vem evoluindo, né? As mulheres vêm ocupando cada vez mais espaço na classe política, vão tendo cada vez mais papel de liderança, enfim, ocupando não só cargos no legislativo, mas também no executivo, né? Enquanto governadoras de estado, prefeitos de municípios grandes. Isso felizmente vem acontecendo, mas há muito que mudar ainda. E aí não só no plano político, mas também no plano da sociedade, né? Cabe a cada um de nós, muitas vezes, fazer esse tipo de autocrítica, né? A gente está sempre suscetível a manifestar algum tipo de machismo, qualquer coisa desse tipo, tendo sido criados em sociedades que são assim. A sociedade brasileira é extremamente marcada tanto pelo machismo quanto pela divisão sexual do trabalho. Cabe a cada um de nós, sempre que houve algum tipo de crítica nesse sentido, ouvi-las de fato, né? Estar disposto a mudar algum tipo de comportamento que tem. Eu acho que a saída é um pouco por aí no plano da sociedade, né? No plano da política, acho que são outras saídas, né? Mas aí eu posso falar isso um pouco mais depois também. Ok. Cadu, para você, que você, por favor, se apresente e, ao mesmo tempo, gostaria que você falasse do teu projeto sobre essa questão, né, entre o masculino e o feminino, enfim. Bom, eu sou historiador, né? Eu tenho um trabalho hoje muito voltado à questão das comunidades, principalmente comunidades de povos indígenas, povos tradicionais e algumas comunidades urbanas. Mas há alguns anos eu acabei me debruçando sobre estudo de gênero também. Tenho uma mentora nesse sentido, que é a professora Carla Cristina Garcia, né, da PUC de São Paulo, e que é, para mim, uma das grandes estudiosas do país sobre essa questão do gênero, e principalmente sobre os feminismos. E quando eu comecei a me debruçar
estudo, caminhando pela cidade, eu comecei a perceber alguns sinais, né? Alguns signos, né? Que reforçam o patriarcado, né? E o machismo. Ou seja, o patriarcado a gente entende, então, como um sistema político, econômico, religioso, cultural, né? Que dá ao homem, né? O poder e coloca a mulher em posição de submissão. E as nossas cidades, elas reproduzem o patriarcado em praticamente todos os seus espaços, né? O meu objeto de estudo é a cidade de São Paulo, e é muito interessante, né, quando você traz esse tema, Eduardo, que é o homem político, né, e a não violência, porque quando a gente se refere ao pensamento político, por exemplo, de Platão, Grécia Antiga, principalmente de Aristóteles, né, que fala do homem político, né, que usa o termo políticos, né, significando cidadão, né, e esse processo de opressão já vem de lá, né, porque o cidadão para Aristóteles, o cidadão para o grego, o cidadão da polis, né, grega, da cidade grega, era o homem, né, livre, né? Então, crianças, mulheres, os metecos, que eram os estrangeiros, né, e os escravos não eram considerados cidadãos, né? Então, a gente já vê essa distinção a partir daí. Bom, e nesse meu projeto, o que eu acabei identificando, né, na região do Triângulo Histórico de São Paulo, nós temos aproximadamente 30 ruas ali, apenas 2 dessas ruas têm nomes de mulher. Uma delas é a Irmã Ursulina, que fica ali próximo da Sé, e a outra é a Anita Garibaldi, ali do lado da Sé também. O resto é nome de data, nomes de personagens masculinos, né? Quando a gente pega toda a arte estatuária, os monumentos, né, que são, na verdade, marcos de memória oficiais, né, da cidade, que em determinado momento, olha, é isso que a gente quer marcar na história, é isso que a gente quer marcar como memória para gerações futuras, nós temos apenas personagens masculinos ali homenageados. Anchieta, Nóbrega, o Dom João III, o rei de Portugal na época da colonização, Martim Afonso e assim por diante. E as únicas figuras femininas que aparecem ou são anônimas, é o caso de uma obra do Brizolara, que é o Idílio, o Beijo Eterno, e na obra que a gente encontra no pátio do colégio, que é a Glória aos fundadores da cidade, nós temos uma alegoria à Glória. Então, a figura feminina ela é alegórica, ela não representa um personagem real. E isso se reproduz em todos os espaços urbanos, por exemplo, tanto em São Paulo quanto em Santos, né? Se a gente pega a Associação Comercial, a de São Paulo foi fundada em 1894, e todos os presidentes são homens, né? Isso nos remete a um outro tipo de violência, que a Organização das Nações Unidas já trabalha com a ideia da chamada feminização da pobreza, né? Então, há estatísticas que dizem que 70%, né, das pessoas que vivem abaixo da linha da miséria no mundo são mulheres, né? Então, é algo, acho que, bastante significativo. E quando a gente transpõe isso para o Brasil, 87,5% das propriedades urbanas no país pertencem a homens, 95% das propriedades rurais. Então, a gente observa que o patriarcado, né, que se impõe econômica, politicamente, culturalmente, religiosamente também, ele garante, né, esses espaços masculinos, ele naturaliza o poder masculino, né? E ele, claro, influencia as subjetividades de todos nós, né? Então, isso acaba, muitas mulheres acabam compreendendo que, olha, é assim, naturaliza, é assim porque sempre foi assim, né? O homem tem o poder porque ele é mais forte. Uma coisa importante que o Rafael falou sobre a questão de, até na iniciativa privada, a gente tem os cargos de maior hierarquia ocupados por homens, nós temos
uma ideia que é largamente difundida pelo machismo, né, de que os homens são mais racionais e as mulheres são mais emocionais. Ou seja, para gerir uma empresa, a gente precisa de alguém racional, né, e não alguém emocional. Então, quer dizer, isso se perpetua por conta de um sistema que já é milenar, né, que é o patriarcado. O Cadu Interessante. coloca umas coisas. Pode falar, pode falar. O Cadu coloca umas coisas muito legais, assim, né? Esse último ponto que ele levanta, esse tipo de imagem que se pressupõe que seja do homem e da mulher, né? Do homem cumprindo aquele papel de racionalidade e da mulher tendo aquele papel mais emotivo. Isso cai por terra quando a gente pega qualquer exemplo da política nacional no momento atual, né? A gente pega, por exemplo, enfim, falas completamente absurdas de figuras masculinas e atitudes completamente absurdas de figuras masculinas da classe política, né? Não apenas na questão da pandemia, na disseminação do vírus, etc. e tal, que acho que talvez o exemplo que vem mais à tona para qualquer pessoa no momento atual, né, para quem estiver assistindo nesse momento, sabendo o que está acontecendo no Brasil, mas também, enfim, episódios até mais recentes, por exemplo, né? A gente pega, por exemplo, o governador Cid Gomes indo com uma retroescavadeira para cima ali daqueles amotinados e tal, sabendo que tinha muita coisa por trás, eu sei que a questão é muito complexa também, Sim. mas só de imaginar que esse é o papel de racionalidade que se espera de um homem que ocupa um cargo público, isso já vem por água abaixo em questão de poucos exemplos, né? Outra coisa que o Cadu coloca muito legal também, né? E aí, lá de trás, né? A imagem que Aristóteles ainda tinha de quais eram as pessoas que deveriam cumprir o papel de atuar politicamente, etc. E isso se reproduz na história até poucas décadas atrás no Brasil, por meio da legislação que não dava tanto direito de voto às mulheres quanto aos homens. Então, ainda que a gente tenha o Código Eleitoral lá dos anos 30 e tal, que teoricamente daria já o direito de voto das mulheres, tem algumas pesquisas muito recentes, muito bacanas, que foram nas minúcias e nas entrelinhas de qual era essa legislação, o que estava sendo dito ali e tal. E para muitas mulheres, o direito de voto só cabia caso o homem autorizasse ela, caso ela tivesse casado e com autorização do homem. Então isso cai por terra, né? A gente pega a desigualdade de gênero da